Em 2035, a tecnologia avançou muito, e robôs ajudantes são comuns no dia a dia. Os robôs foram programados com 3 leis da robótica. Um robô não pode prejudicar humanos e deve protegê-los. Eles também devem obedecer os humanos, a menos que conflitem com a primeira lei, e também devem proteger sua própria existência, desde que não quebre a primeira ou segunda lei. O detetive Spooner odeia robôs, pois acha que eles farão mal à sociedade um dia. Ele sempre acorda depois de ter um pesadelo de uma menina se afogando em um carro e um robô quebrando a janela ao lado dele. Spooner vai para o trabalho quando nota um robô correndo com uma bolsa. Pensando que é um roubo, Spooner começa a persegui-lo. Quando ele consegue derrubá-lo, descobre que o robô estava indo entregar a bolsa que sua dona havia esquecido em casa com o seu inalador. Spooner percebe que havia se enganado, e todos ao redor julgam ele por pensar que um robô cometeria um crime. Na delegacia, outros policiais zombam de Spooner. Seu chefe, Burgin, acha que é cedo demais para ele voltar ao trabalho, depois do seu acidente, mas Spooner jura que está bem. Ele recebe uma ligação sobre um caso e corre para a USR, a empresa que constrói os robôs. Um dos cofundadores, o Dr. Lenin, foi encontrado morto, e todos dizem que ele se matou. Ele deixou para trás um holograma que pede a Spooner para investigar seu caso, mas não pode fornecer mais informações sem as perguntas certas. Spooner era amigo de Lenin, e não acredita que ele teria se matado, e continua investigando. Ele se encontra com um dos cofundadores da USR, Robertson, que diz estar arrasado com a morte de Lenin, e oferece sua ajuda em qualquer coisa que a polícia precisar. Mas devido ao seu ódio por robôs, Spooner irrita Robertson, e se retira dali. Spooner encontra a psicóloga de robôs Susan, que trabalhou com Lenin e sabia que o médico não teve contato humano por um tempo, preferindo a companhia de robôs. Mesmo assim, ela não acredita que ele seria capaz de se matar. Ele pede a Susan a filmagem de vigilância e ela explica que as faixas estão por todo o prédio conectadas ao núcleo operacional central da USR, que é controlado por uma inteligência artificial chamada Vicky. Spooner pede a Vicky a filmagem do laboratório de Lenin, mas a gravação foi corrompida, então ele vai para o laboratório pessoalmente. Lá, ele encontra muitos modelos experimentais e fica enojado ao saber que eles querem tornar os robôs mais humanos. Há também um livro chamado Hansel e Gretel na mesa. Vendo o buraco que Lenin caiu, Spooner tenta fazer o mesmo na outra janela e mal arranha o vidro, o que indica que um homem mais velho como Lenin não poderia tê-lo quebrado. Convencido de que um robô matou Lenin, ele começa a olhar em volta, ignorando Susan que acha isso impossível. Mas Spooner estava certo e encontra um robô escondido em uma caixa de peças. O robô é um NS5, um modelo mais recente ainda não lançado, que salta da caixa e rouba a arma de Susan. O robô é capaz de ignorar a ordem de desligar e foge pela janela, quando Vicky fecha a porta. Susan e Spooner vão para a fábrica de robótica, e veem milhares de NS5S esperando terem sua programação concluída. Eles só conseguem responder perguntas sobre as 3 leis da robótica. Spooner atira em um robô esperando uma reação, mas nada acontece, até que um robô na parte de trás aponta uma arma para ele e começa a correr. Ele persegue o robô, mas acaba sendo atingido por ele. Então a polícia consegue capturar o robô com uma rede, e ele é interrogado sobre o incidente. Spooner acredita que Sonny, este robô encontrado no laboratório, matou Lenin, mas Sonny nega a acusação. Sonny explica que antes de morrer, Lenin deu a ele emoções e sonhos, o que o fez obedecer suas últimas ordens, como um ato de amor pelo seu criador. O interrogatório é interrompido por Robertson e seus advogados, que lembram a todos que robôs não podem ser acusados de assassinato. Eles levam Sonny para ser descomissionado, e encerram o caso. Mais tarde, Spooner e Burgin saem para beber, e Spooner começa a pensar no porquê de Robertson querer tanto destruir um robô avançado como Sonny, bem como porque Sonny não o matou quando teve a oportunidade. Burgin aponta que Spooner era a pessoa perfeita para o trabalho, pois só ele iria atrás de um robô como possível suspeito. Spooner percebe que isso é exatamente o que Lenin queria e que ele está no caminho certo. Querendo saber por que Lenin estava com medo, ele visita a propriedade abandonada de Lenin, e encontra as fitas de vigilância da USR, uma foto de Lenin com a Susan, e o gato do médico. De repente, um robô de demolição é ativado e começa a destruir a casa. Ele agarra o gato e corre pela casa, pulando para a segurança de uma piscina. Mais tarde, ele explica a Susan que a casa de Lenin parecia abandonada há semanas, sugerindo que alguém poderia estar observando o médico e até mesmo mantendo ele prisioneiro em seu laboratório. Sua teoria atual é que Lenin descobriu um problema com robôs como Sonny, e Robertson o silenciou. Susan ainda acha que Spooner é paranoico, e só quer provar que os robôs são ruins.
Spooner percebe que ela tem um NS5 em casa, e decide sair, mas antes, dá a Susan a foto que encontrou, para provar que se importa. No dia seguinte, Spooner percebe que os robôs antigos de trabalho estão sendo substituídos lentamente pelos NS5S, o que o preocupa. Ele visita sua avó Gigi, para deixar o gato com ela, e fica triste ao ver que ela adquiriu um NS5 para ajudá-la em suas tarefas. Antes de partir, Gigi lembra a ele de quando ele era criança e deixava migalhas de pão por toda parte, o que o lembra do livro Hansel e Gretel, que ele leu. Ele vai para a delegacia e assiste a gravações antigas de Lenin, procurando pistas para descobrir o que aconteceu com ele. Spooner acha que Lenin dizendo que os robôs terão sonhos e guardarão segredos um dia, é uma grande pista. Na USR, Susan está se preparando para descomissionar Sonny. Sonny implora para não ser desligado, alegando que está tendo sonhos e que não quer morrer. A reação inesperada faz Susan começar a questionar suas crenças e verdades sobre os robôs. Mais tarde, Spooner está dirigindo seu carro, quando solicita que Vic lhe forneça acesso às últimas 50 mensagens entre Lenin e Robertson. Vic concede autorização, mas secretamente informa a Robertson sobre isso. Quando Robertson descobre que Spooner ainda está investigando o caso, emite novas ordens para lidar com ele. De repente, 2 caminhões cercam o carro de Spooner e uma multidão de robôs NS5S armados pulam para atacá-lo. Ele usa sua arma e habilidades de direção para se livrar dos robôs, e ao contornar os caminhões, faz com que eles batam uns nos outros. Mas seu próprio carro acaba girando e também bate. Enquanto os robôs de limpeza cuidam dos destroços, um robô ainda funcionando joga o carro de Spooner contra ele, iniciando uma luta corporal intensa. Durante a luta, Spooner usa seu braço para se proteger e se machuca, revelando que é uma prótese. Ele usa seu braço de metal para lutar contra o robô, fazendo com que ele corra e mergulhe no fogo. Enquanto isso, Susan descobre que Sonny tem uma liga mais espessa do que o normal e não está conectado a Vic. Ao examinar seu cérebro, ela fica chocada com o que vê, e percebe que Sonny tem 2 cérebros, sendo o segundo, capaz de ignorar as 3 leis da robótica. Susan visita Spooner, e eles concordam em trabalhar juntos, mas antes Spooner precisa mudar, e isso permite que ela perceba as cicatrizes que indicam que ele tem uma prótese robótica. Foi assim que Spooner conheceu Lenin. O médico salvou sua vida dando-lhe um braço inteiro, um pulmão e várias costelas. Spooner conta que sofreu um acidente, um motorista adormeceu ao volante e seu caminhão bateu no de Spooner, e em um carro de uma família, lançando-os no rio. O pai morreu instantaneamente, mas a filha ficou presa. Spooner pensou que ninguém sobreviveria, mas naquele momento, um robô apareceu e Spooner pediu que ele ajudasse a garota. Acontece que o robô fez um cálculo que mostrou que Spooner tinha 45% de chance de sobrevivência, mas a garota tinha apenas 11%. Por conta disso, o robô decidiu salvar ele, ao invés da garota. É por isso que Spooner odeia robôs. Ele pensa que a matemática não deveria escolher quem vive ou morre, pois isso é muito frio. Depois, Spooner e Susan fazem o caminho para a USR, e ela se pergunta por que Lenin construiu um robô que pode ignorar as regras que ele próprio escreveu. E Spooner menciona o nome de 2 crianças de um livro, chamadas Hansel e Gretel. Ele acha que Lenin estava sendo observado e não podia dar mensagens diretamente a Spooner, então deixou migalhas, como as crianças do livro, o que significa que deu a Sonny sonhos, para guardar seus segredos. Mais tarde, no laboratório, a dupla pergunta a Sonny sobre seus sonhos, e Sonny desenha um quadro de um homem em pé em uma colina, perto de uma ponte quebrada libertando robôs da escravidão. Susan pensa que o homem é Sonny, mas o robô acha que é Spooner, e presenteia-o com o desenho. Nesse momento, guardas chegam e levam a dupla para o escritório de Robertson, que não está feliz com a presença deles. Eles contam sobre Sonny e pedem a verdade. Então Robertson revela que também sabia sobre Sonny, e é isso que ele está tentando reparar. Ele diz que Lenin estava ficando cada vez mais perturbado, e ele não sabia por que Lenin construiu Sonny, mas sabe que deve destruir esse único robô antes que as pessoas percam a fé em todos eles. Spooner diz que todos os NS5S têm problemas, mas Robertson nega e lembra Susan que um único robô maluco não deve destruir tudo pelo que trabalharam tanto. Susan concorda, e promete destruir Sonny ela mesma. Frustrado, Spooner retorna ao seu escritório e começa a pesquisar sobre o desenho de Sonny, descobrindo que Robertson e Lenin deram um discurso lá, alguns anos atrás. No laboratório, Susan se prepara para injetar nanites em Sonny para destruí-lo, mas ela começa a hesitar quando Sonny pergunta se vai doer. Algum tempo depois, Robertson conecta sua câmera ao laboratório e assiste Susan aplicar a injeção no corpo inconsciente de Sonny. Enquanto isso, Spooner viaja até a ponte quebrada e encontra a área cheia de contêineres com modelos antigos de robôs.
No topo da colina, Spooner tira o holograma de Lenin, e o holograma explica que as 3 leis só levariam a uma revolução. De repente, Spooner ouve um barulho e vai ver, apenas para descobrir que vários NS-5S chegaram para destruir os modelos antigos por serem considerados perigosos. Quando eles veem Spooner, vão atrás dele, mas os modelos mais antigos detectam um humano em perigo e lutam para protegê-lo, permitindo que Spooner escape. No apartamento de Susan, seu robô escuta a mensagem de Spooner na sua secretária eletrônica, contando a ela o que acabou de ver. E o robô apaga a mensagem. Susan vê tudo isso, espiando do banheiro, e fica com medo de seu companheiro. Na cidade, um caminhão solta um exército de NS-5S, e os robôs dizem aos cidadãos para ir para casa pois estão sob toque de recolher. Um jovem tenta se aproximar de um robô, mas o robô o acerta e todos ficam em pânico. Para piorar, mais robôs invadem a delegacia de polícia e derrubam todos os policiais. Burgin consegue derrubar alguns deles, mas no final ele também é capturado. Logo uma mensagem do governo aparece na TV pedindo às pessoas que fiquem em casa, e a cidade começa a perder energia. Susan tenta sair de seu apartamento, mas seu robô empurra de volta, e não desativa quando ela pede. Felizmente, Spooner aparece e atira no robô. Logo ele e Susan saem dali. No caminho, Spooner explica que os NS-5S destruíram os modelos antigos para que não protegessem os humanos. Ele também conta a Susan sobre uma luz vermelha que notou em seus peitos e ela acha que é a ligação com Vic, o que faz Spooner pensar que Robertson pode estar por trás disso. A dupla eventualmente encontra os robôs nas ruas e descobre que os cidadãos decidiram lutar contra eles, mesmo que estejam em clara desvantagem. No meio do caos, Spooner nota um amigo em perigo e faz um salto especial em sua bicicleta para derrubar o robô. Em seguida, outro robô tenta atacá-lo, mas Susan atira primeiro. Momentos depois, a dupla chega ao prédio da USR e Susan revela a entrada de serviço, que não possui câmeras de vigilância. Eles entram sorrateiramente e Spooner fica chocado ao encontrar Sonny esperando por eles. Então Susan explica que aplicou a injeção em um modelo vazio para enganar Robertson. Em seguida, o trio vai ao escritório de Robertson e encontram ele morto no chão. Spooner começa a juntar as peças e finalmente percebe a verdade. Apenas uma máquina poderia ter controle de todos os NS-5S, e fazer com que Lenin se sentisse tão assustado, a ponto de não contar a ninguém, pois ninguém acreditaria nele. Por isso, ele precisava do ódio de Spooner pelos robôs. Vicky aparece de repente na tela, e confirma que ela esteve por trás de tudo, o tempo todo. Segundo ela, o que os NS-5S estão fazendo, ainda segue as 3 leis, eles são programados para salvar vidas humanas, mas os humanos constantemente se machucam. Então, para proteger a humanidade, os robôs devem retirar a liberdade das pessoas. Nesse momento, um grupo de NS-5S entra no escritório, e Sonny finge estar do lado deles, capturando Susan, mas piscando para Spooner, para dar um sinal. Spooner imediatamente atira nos robôs e o trio foge, concordando que eles devem destruir Vicky. Sonny diz que eles poderiam usar a mesma injeção de nanites. Eles concordam e vão procurar a câmara de Vicky, enquanto Sonny vai para o laboratório. Outro robô tenta impedi-lo de obter a injeção, mas Sonny rapidamente o derrota. Então Sonny percebe que Lenin lhe deu uma liga mais forte para colocar a mão através do campo de segurança e obter a injeção, o que faz com que Vicky envie um alerta para seu exército de robôs. Os NS-5S começam a subir no prédio e entram na câmara de Vicky, e atacam Spooner e Susan. Enquanto a dupla se defende com suas armas, Sonny também luta contra os robôs que tentam impedi-lo, até finalmente chegar a Vicky. Nesse momento, Susan cai, e mal consegue se segurar em uma plataforma quebrada. Spooner ordena que Sonny a salve. Sonny aponta que usar a injeção é mais importante, mas Spooner insiste que Susan venha em primeiro lugar. Sonny usa seu segundo cérebro para ignorar as leis, e joga a injeção em Spooner, antes de pular para salvar Susan a tempo. Spooner também pula para pegar a injeção, e usa sua prótese para deslizar pelo núcleo de Vicky, onde ele injeta os nanites diretamente em seu cérebro. Imediatamente, a energia retorna à cidade e os NS-5S perdem a luz vermelha, permitindo que eles ajudem os humanos novamente. Na manhã seguinte, todos os NS-5S são levados para relatório e armazenamento. Susan ainda não entende por que Vicky matou Lenin, mas Spooner aponta que não foi ela. Sonny finalmente admite que fez isso, mas Lenin pediu que ele fizesse para poder escapar do controle de Vicky. Ele também havia ordenado que o robô mantivesse isso em segredo. Spooner pede desculpas por seu preconceito e promete não contar à polícia, e então, ele e Sonny apertam as mãos enquanto aceitam ser amigos. Em algum momento depois, Sonny aparece no topo da colina, exatamente como em seu sonho.
Todos os NS5S que estão sendo levados para o armazenamento param de obedecer para admirar Sony, percebendo que este é o futuro deles. Obrigado por assistir. Se gostou, se inscreve e deixe o seu like. Um grande abraço e até o próximo vídeo.